novo, identificar pela postura, a gente recorre ao rádio. Eu me formei como torcedor, como apaixonado por futebol, ouvindo Valdir Amaral, Jorge Cury, João Saldanha, Mário Viana, Kleber Leite, Loureiro Neto, era esse, eu sei de cor até hoje. Eu sou um pouquinho mais recente. Gilson Ricardo. Penido e Garotinho. Eu sou um pouco mais recente. Eu sou do tempo ainda do nossa. Valdir Amaral no primeiro tempo, Jorge Cury no segundo, eram 2 locutores. E com o tempo, conforme a gente se torna profissional de comunicação, eu também passei a ter uma admiração profunda por quem trabalha com rádio. Porque um segundo de silêncio, como eu acabei de fazer aqui no rádio, é um problema. E articular isso com o jogo acontecendo e tendo algo relevante para falar e distribuir o jogo para comentarista e repórter é um cérebro privilegiado. E me ofende particularmente quem diz assim, o rádio vai acabar, o rádio está no fim, não vai acabar nunca. O rádio é fundamental e é maravilhoso. Está sendo feita uma releitura, né, os podcasts. Isso. Acho que é um pouco de uma releitura. Eu sou muito fã de todo mundo que trabalha em rádio, enfim. Para mim é um veículo fundamental. Agora, vocês viram que a gente acabou a nossa escalada dos assuntos do dia com um assunto velho? Não, Gabigol. Continua sendo falado em 2020 e vai continuar sendo falado. Foi eleito o Rei da América pelo jornal uruguaio É o País, que é uma votação que acontece desde 86, e ele foi eleito por jornalistas, né? Foram, 168 votos de jornalistas de 372 países. O Gabigol, assim, ele não foi talvez o jogador que tenha jogado mais bola em quantidade em 2019, mas eu acho que ele foi realmente o mais importante. Os 2 gols na final da Libertadores, né? E segundo ano seguido como artilheiro do Campeonato Brasileiro. E eu defendo aqui, já virou uma campanha minha, o Gabigol devia ser titular da seleção brasileira. O Tite devia... Porque o Tite tem uma característica que me incomoda, é que ele convoca os jogadores que jogam no Brasil meio como parece assim, uma coisa secundária, né? Ele bota um pouquinho para jogar um pouquinho no final do jogo. Ele devia testar o Gabigol como titular da seleção brasileira pela fase que o Gabigol tá. É uma coisa muito exuberante. Por isso que eu acho que esse teste poderia ter bons frutos. E Bruno Henrique. O Bruno Henrique também. Eu acho que, na verdade, isso não é uma característica só do Tite, mas acho que se tornou mais aguda com o Tite, né? Há muitos técnicos, eles olham o futebol brasileiro que está jogando lá fora, a lente de aumento é muito maior do que a que joga aqui no Brasil. Tem jogadores que às vezes a gente nem se lembra que existem lá fora. Embora você tem um similar nacional que é melhor. Agora, isso se justifica em algumas temporadas passadas, talvez 5, 4 anos, em que, de fato, o futebol europeu, os brasileiros que estavam no futebol europeu, eram quem, de fato, aparecia mais e talvez devesse merecer uma atenção. Mas disso vem mudando, né? Vem mudando. É claro que o DAPF fez cara de discordância. Porque eu penso assim, de vez em quando, e não só em convocações do Tite, aparecia um cara que era do Shakhtar Donetsk. O que o Shakhtar Donetsk, sinceramente, interessa para a qualidade do futebol mundial? Pode ser melhor, circunstancialmente, do que um time aqui no Brasil, sem dúvida, com 17 jogadores brasileiros lá. Mas aí tinha um similar nacional aqui jogando no Corinthians, ou no Palmeiras, ou no Vasco, sei lá, que jogava melhor do que aquele cara, mas aquele cara tinha um carimbo do futebol europeu, sendo que o Shakhtar Donetsk é a 2ª divisão do futebol europeu. Bernardo aparece mesmo no Atlético, no Galo, mas depois acaba sendo convocado... E não necessariamente porque o fato de um jogador estar muito bem no seu time, no Brasil, na Europa, onde quer que seja, muitas vezes na seleção brasileira ele joga de uma maneira diferente, né? Ele tem um desempenho diferente pro bem e pro mal, né? Pode melhorar na seleção em relação ao clube ou piorar. Só que os testes com os jogadores brasileiros, eles são muito menos tolerantes. Os técnicos, em geral, têm muito menos paciência. Os técnicos da seleção, em geral. Têm muito mais paciência com aquele jogador que tá na Europa, e porque ele está na Europa, ele tem muito mais chances, muito mais tempo para mostrar seu futebol, do que o jogador que atua no Brasil. E aí o desempenho do Flamengo ano passado, e desses jogadores especialmente, do Bruno Henrique e do Gabigol, recomenda que eles tenham uma chance de verdade, entendeu? Assim, até pra gente tirar a dúvida. Então assim, o Gabigol vai ser convocado e vai ser titular de um determinado jogo da seleção, até pra gente olhar e dizer assim, não, realmente não é o caso, ou então assim é o caso. E hoje em dia é uma rara chance de ter algo que no passado tinha muito, entrosamento. Sim. Os times brasileiros gloriosos, as seleções brasileiras gloriosas, é porque você pegava 3 times e os caras sabiam onde estavam. Você pegava Botafogo, Vasco e Santos,
E Palmeiras, os caras sabiam se achar em campo. Você tem a chance de ter 2 atacantes que sabem se achar desde o Santos. Dá uma chancezinha para eles. Repara o seguinte, quem é o melhor jogador brasileiro em atividade hoje? Jogador nascido no Brasil. Para mim é o Alisson. Hoje, em atividade, no futebol mundial, o melhor jogador é o Alisson. O Neymar tá voltando de contusão, teve um ano... Pela última temporada, né? Então, isso mostra que você não precisa dessa preferência. O fato de ser o Alisson, eu não tô conseguindo... Pensa, qual é o outro jogador brasileiro que tá jogando, né, que é uma coisa, né, maravilhosa, que tá jogando demais, como o Neymar já jogou um dia. Mas você tá pensando no futebol lá fora ou aqui na Da seleção, tudo. O melhor jogador brasileiro da atualidade. Bruno Henrique. De todos. Acho o Bruno Henrique. Então, isso mostra que é preciso ter um outro olhar para... Ele ficou, o Bruno Henrique, só para dar a lista, né, ele ficou em segundo lugar dessa votação de Rei da América. A gente tem até a lista toda completa para rodar, olha. Gabigol, os 10 mais, tá? O Gabigol com 168 votos. Em segundo lugar, Bruno Henrique com 83. Arrascaeta, aí a gente já fala de um uruguaio, falando de seleção, 40. Aí vai, Nátio Fernandes, 25. Enzo Pérez, 21. Você vê ali os finalistas da Libertadores, óbvio. O Everton, aí chama a atenção não ter sido finalista, mas de fato jogou muito. Roque Santa Cruz. Surpresa absoluta, tá? Sim, também achei. De La Cruz Borré, fez gol na final, e Daniel Alves. Daniel Alves talvez seja mais surpresa. Borré fez uma excelente... Daniel Alves fez uma excelente Copa América, então talvez por isso, exatamente. Não analisa só os jogos, a gente viu ali lista de quase Libertadores, né? Mas não é só isso. Mas não é só Libertadores. Agora, o Gabigol tem aí essa temporada para definir... Essa temporada não, né? Ele tem agora, nesse momento, na mesa, a negociação com o Flamengo bastante avançada. Agora vai ter que ser, né? O contrato dele se encerrou no final do ano passado. Não deu a resposta como achava-se antes da final da Libertadores, depois estenderam, não, ele vai dar até o Mundial, não deu a resposta. Acaba o ano sem resposta do Flamengo. Primeiro que um parênteses aqui, eu fui olhar a idade do Roque Santa Cruz. Ele tem 38 anos. Achei que ele tinha tipo 53, porque quanto tempo a gente ouve falar no Roque Santa Cruz? Eu descobri pela lista, me lembrei que ele estava em atividade ainda. Pois no Olímpia. O Gabigol quer ir para a Europa, né? Eu não sei se o Gabigol ou os empresários do Gabigol querem que ele vá para a Europa. Porque o mundo do futebol se divide, né, o pensamento do mundo do futebol ele se divide em jogadores que estão na Europa e jogadores que deram errado. Eu não concordo com esse tipo de pensamento. Eu acho que é mais sofisticado que isso, né? Não dá para dizer que o Dudu, o Bruno Henrique, o Gabigol, o próprio Everton Cebolinha ainda, que esses jogadores deram errado na carreira. Eles jogam no Brasil, eles são ídolos. Enfim, não acho que o mundo funcione assim. Mas a verdade é que o Gabigol quer voltar para a Europa, até porque ele tem na carreira dele o fracasso, né, na Europa, né? Ele não conseguiu se firmar num grande clube europeu e na fase que ele está é razoável que ele quer. Agora, tem que ver se tem alguém querendo, né? Tem que combinar com os europeus. Acho que essa é a questão. Hoje ele tem uma reunião, não vou dizer que é definitiva, mas é a reunião de volta, de férias. O vice de futebol, Marcos Braz, está voltando de viagem. Ele também já voltou para o Rio de Janeiro ontem. E para definir, de fato, se ele fica. O Flamengo tem uma proposta de compra de 80% do jogador e ele ficaria com 20%. E o que está... É uma operação caríssima, mas que o Flamengo quer fazer. É uma operação cara que o Flamengo quer fazer. O que está parecendo faltar discussão ali, ainda tem que ser discutido, na verdade, é o salário do jogador. Sim. É mais de R$1 milhão, e o Flamengo está disposto a pagar mais de R$1 milhão, mas não quer também fazer muita loucura pelo seu principal artilheiro e tal. Agora, para os objetivos dele de seleção, ficar no Flamengo seria a melhor opção? Dentro dessa loja, eu acho que sim, pelo futebol que ele está jogando, né? Assim, aquilo que a gente falou, o Tite tem que mudar um pouco o pensamento dele em relação aos jogadores que atuam aqui no Brasil. Mas o futebol que o Gabigol está jogando, a gente está vendo aí esse golaço contra o Santos no final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora o gol que deu o título da Libertadores ao Flamengo. O tamanho da idolatria que o Gabigol... Tem duas imagens que não vão aparecer nesse compilado aí do programa,
que para mim explicam o tamanho do Gabigol no futebol brasileiro, que são dois meninos, um torcedor do Grêmio e um torcedor do Palmeiras, que ficam absolutamente empolgados de receber a camisa do adversário, do Gabigol. O Gabigol para falar e dá de presente a camisa ali naquela entrada no campo, né? São duas imagens bem semelhantes e os meninos ficam extasiados. Quer dizer, o tamanho dessa idolatria, o Gabigol hoje é o maior ídolo do esporte brasileiro. Assim, no Brasil... Sim, como personagem. Como personagem. Né? Aí eu estou transcendendo o desempenho no campo, né? Pela sonoridade do nome, esse nome Gabigol, né? Assim, é sonoro, as crianças adoram. O gestual, aquele negócio do Muque. O gesto do Muque, enfim, do cartaz. Essa frase, né? Hoje tem gol do Gabigol. Ele devia botar tudo isso, ele e o staff dele deviam botar tudo isso na conta na hora de decidir. E se ele voltasse para a Europa, aparentemente ele não ficaria em Milão. Mas seria um bom momento para jogar o campeonato italiano. Porque o campeonato italiano deu um alento, a ida do Cristiano Ronaldo para a Juventus, Sim. deu um alento, o campeonato italiano ficou mais competitivo do que vinha sendo. Né? A Juventus não é imparável, acabou de perder o título da Supercopa para o Lazio. Então tem uma disputa ali interessante. São as duas cidades mais ricas da Europa, Milão e Turim. Né? Então teria um jogo para ele ali. Mas fala-se Inglaterra. E realmente, hoje em dia, a Inglaterra e o resto do futebol do mundo é tipo separar os homens das crianças. Porque se o sujeito se dá bem no futebol inglês, aí ele realmente muda de patamar para usar as palavras do companheiro de ataque do Gabigol. É o risco pelo seguro, né? Porque também não se dar bem no futebol inglês é um problema para depois retornar. Obviamente que ele vai continuar tendo mercado, né? Mas pode ter uma desvalorização, não se dando bem. Tem bons exemplos de jogadores que eram menos badalados que ele e que vão se firmando lá, Richarlison, vão aparecendo ali e aí você ganha realmente um outro patamar. Não só por uma questão de dinheiro, de visibilidade, é o campeonato mais assistido no mundo e tem uma coisa de competitividade também que eu acho fundamental. Sobretudo se você é atacante, se você quer desafio na carreira, vá se entender com uma defesa montada na Inglaterra. Normalmente não só por defensores ingleses, antigamente o patamar para isso era a defesa italiana, que ainda é um problemaço encarar uma defesa italiana. Só que a Inglaterra, com dinheiro, foi levando os melhores defensores do mundo. E eles armam muito bem isso. Então, para um jogador amadurecer o jogo dele, passar pela Inglaterra hoje deveria ser meio uma meca, por conta de dinheiro, visibilidade e melhora de jogo. Ali acho que é a grande questão, né? O amadurecimento dele para um futebol europeu. A gente ainda não viu, talvez, nessa temporada, não sei o que vocês concordam, mas se vocês concordam, mas na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, o Gabigol com esse temperamento mais comprometido com o futebol europeu. Um temperamento mais controlado, sem tantas reclamações, sem tanta Jorge Jesus, insatisfação com seu desempenho ao longo da partida. Na expulsão no jogo, quando ele foi expulso no jogo do Grêmio, no jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, que foi 1-0 o Flamengo, se não me engano, né? 1-0, né? Segundo jogo, né? Que ele foi expulso, com o Flamengo já com o Campeonato Brasileiro praticamente ganho, né? Ele não estava formalmente ganho, mas estava totalmente encaminhado. O Jorge Jesus dá uma declaração dizendo que o que falta para o Gabigol é controlar os nervos, é controlar o temperamento. Eu concordo totalmente. Eu sou perseguido por uma frase que eu disse ano passado, que o Gabigol tinha um problema, que seria um problema para o Flamengo, que, na verdade, o que eu quis dizer é que essa questão do temperamento do Gabigol é um problema para o Flamengo e para ele mesmo. Que os clubes ingleses têm os jogadores que quiserem ter, né? Você pode escolher os jogadores que eles quiserem. Então, por que você escolheria um jogador que tem problema de temperamento se você pode escolher um que não tem esse... Tá dizendo temperamento em campo ali, essa coisa campo, obviamente. Tem uma coisa que tem uma certa tradição, a gente pode dizer assim, de jogadores jovens vindo do Santos, que é jogar por direito divino. O adversário não pode encostar em você porque é uma falta, um pecado capital, né? Aí não só... O Neymar é o maior exemplo. O Neymar é o maior exemplo. Não só o contato é do jogo, como frequentemente tem simulação. E o Gabigol tem vários casos de simulação patética. Na Inglaterra, se ele fizer isso, a torcida do clube dele vai pegar no pé dele de uma maneira muito violenta. Porque eles não toleram esse tipo de coisa. Às vezes até é falta, mas eles acham que é uma faltinha. Não dá para fazer um escândalo com aquele negócio. E repara que no único confronto do Gabigol com um clube europeu de ponta, na verdade, o principal, né? Liverpool. O Van Dijk botou ele no bolso. O Van Dijk, tudo bem que o Van Dijk quase não é um ser humano, né? Ele parece um extraterrestre. Nesse sentido, o Bruno Henrique chamou muito mais atenção. Que era um jogador ali que conseguiu
administrar a pressão. Aparentemente administrou bem a pressão, não se intimidou, né? Eu vi o jogo do Liverpool no fim de semana contra